Este mês no Encontro Luminoso vamos falar de desenvolvimento da intuição. E não precisas de ver anjos no teto nem receber sinais em formato de vídeo. Na parte 1 começamos pelo básico. O que é intuição, o que não é e porquê é que tantas vezes deixamos de confiar naquela voz interior que sabe, mesmo quando a mente ainda está a pedir provas. Se alguma vez disseste "eu sabia", depois de não ouvires o que sentias, esta parte é para ti. Este é o Encontro Luminoso, um espaço de partilha honesta de espiritualidade vivida com os pés na terra. Sem perfeições, sem personagens, apenas mulheres reais, ferramentas diferentes e aquele amor que te ajuda a conectar com a tua própria verdade. Aqui vais ouvir vivências, tropeções, gargalhadas e dicas práticas que fazem diferença no teu dia-a-dia. Pronta para voltar a ti? Então, abrimos o círculo. Bem-vindos, bem-vindas ao Encontro Luminoso. Este mês vamos falar de desenvolvimento da intuição. A intuição não é a magia distante, nem é um dom especial só de alguns. É uma capacidade natural de escuta interna, presença e percepção subtil que todos temos em nós. Todos, sem exceção. O botão pode estar on ou off, mas lá está, muitas vezes presente e bem ativa e não a reconhecemos como tal. Durante muito tempo associei a intuição com o chakra do terceiro olho, por exemplo, com a parte mental, mas cada vez mais percebo e vivo esta realização de que a intuição vem, efetivamente, da conexão com o coração. É algo que vem do coração, da conexão com a alma, aquela ligação direta a algo divino que nos guia. Então, nesta parte, gostava que refletíssemos sobre o que é a intuição e o que não é, já agora, dá jeito, como é que vocês reconhecem a vossa intuição e talvez tocarmos um pouco sobre o que nos ensinaram sobre confiar em nós. E, por último, também que dessemos alguns exemplos em que alguma vez tínhamos sentido algo e ignorámos e depois percebemos que era a nossa intuição e também uma vez em que seguimos a nossa intuição e tudo fez sentido. Para mim, a intuição é simplesmente um canal. É o canal que nos comunica com o tudo, com a unidade. Ok, então, a depender simplesmente de como nós estivermos, vamos ter maior facilidade ou não para que esse canal se mostre de uma forma ou de outra. Mas é sempre a conexão desde nós, como almas humanas, com esse tudo que está mesmo no cosmos, ok? Eu não É como se sei. fôssemos umas antenas, Sim, como se é tivéssemos uma antenas que comunicação com o captam. tudo. Só que há muitas maneiras de nos comunicarmos. Nós podemos nos comunicarmos telepaticamente, nós podemos comunicar-nos a falar, nós podemos comunicar-nos a dar um abraço, ok? Então, do mesmo jeito que a nível humano existem muitas formas de comunicação para transmitir uma informação, no caso da intuição é o mesmo. É um canal de informação com a nossa essência. Só que esse canal, desde que nós nascemos, está plenamente aberto. E com a vida que nós vamos levando, por vezes chega de uma forma ou chega de outra. Só que não vou explicar de que formas é que chega, porque acho que isso já vem mais à frente, né? Mas para mim é simplesmente a viagem em canal com o cosmos, conosco e com o cosmos. Isso é para mim a intuição. O que é que não seria intuição? Que às vezes é confundido com intuição e que no fundo não é. Olha, para mim, quando ouvimos falar na palavra intuição, muitas pessoas imaginam que é algo místico ou reservado a algumas pessoas, como há pouco falavas. Mas a verdade é que todos temos intuição. E a questão não é se ela existe, a questão é se conseguimos ouvir por baixo de tudo o resto que acontece em nós e connosco e à nossa volta. Realmente essas expectativas que às vezes criam barulho da nossa mente, e se nós conseguimos realmente tirar tudo o que está à nossa volta e estar completamente ligado ao canal e sermos canal, como a Fátima dizia.
Para mim há aqui uma distinção que eu uso para mim, que é a intuição raramente grita. Quem grita, por exemplo, é o medo. A intuição é quase como um sussurro. Por isso é preciso estar atenta e tirar tudo o barulho que está à volta. Mas, olha, lembro-me, por exemplo, de uma situação em que estava a regressar da faculdade. Estava a conduzir, estava a regressar, tinha tido aulas, estava a regressar da faculdade e, sem razão nenhuma especial, senti uma vontade de parar o carro e fazer uma chamada. Fiz a chamada e retomei o caminho para casa. E quando cheguei a um determinado local, por acaso, o percurso que eu fazia diariamente, vi que um carro que tinha passado por mim tinha acabado de ser atingido com um poste que tinha caído no caminho. Se eu não tivesse parado aqueles minutos, provavelmente, não sei, obviamente não sei, mas provavelmente teria passado ali exatamente na altura em que o poste tinha caído. Agora, se foi a minha intuição que me protegeu, lá está, não sei, não tenho certezas. Mas também não preciso saber. O que este episódio me ensinou foi que há momentos na vida em que estas pequeninas decisões, aparentemente sem importância, acabam mesmo por alterar o desenrolar dos acontecimentos. E pronto, é isso. A intuição não tem uma prova científica, não é uma prova científica, nem para mim não precisa de ser para ter significado. Faz parte da nossa experiência humana. E de certeza que todos nós temos histórias que não conseguimos explicar totalmente, mas que nos fazem também confiar um pouco nesta voz interior que por vezes devemos ouvir. Sim, porque eu agora estava a pensar quem é que está do outro lado a enviar-nos a informação, porque nós ouvimos falar de intuição, ouvimos falar de canalização, ouvimos falar dos downloads, não é? Ou de quando recebemos informação que simplesmente é assim e ela passa. Isto tudo, no fundo, acaba por estar de alguma forma bastante interligado. Se é que não é a mesma coisa, não sei. Eu aqui sou newbie, por isso é que eu estou a colocar a pergunta. Mas é esta guia divina, não é? De algo que nós não vemos. E eu, por exemplo, a minha intuição é um saber. Simplesmente sei. Não sei explicar como, mas sei. Que é estranho. É uma sensação estranha às vezes, não é? Mas não sei o que é que querem aportar sobre se há diferenças entre estas três, se no fundo acaba por tocar o mesmo. Isto é uma pergunta mesmo genuína que eu tenho, não é? Sim. Para mim é tudo o mesmo. É tudo o mesmo. Para mim é tudo uma forma de comunicar do divino, do qual nós fazemos parte, estar ligado e de comunicar connosco para nos ajudar, para nos orientar, guiar de alguma forma. E depois eu acho que vem muito da nossa escolha, não é? Uma de vocês estava a dizer há pouco, todos nós vimos com esta intuição. Sim. Todos nós somos, na verdade, seres espirituais, não é? Acho que pode haver alguém que tenha um canal mais aberto e muitas vezes logo à nascença, não é? E que tem muita facilidade em captar essas informações, mas toda a gente consegue desenvolver, toda a gente tem esse canal. Depende muito da escolha que a pessoa faz, não é? Se quer ou não, se tem medo ou não, se acha que vai ser útil de alguma forma ou não precisa. Portanto, eu acho que... Mas em termos de download ou qualquer outro termo, eu acho que É acaba tudo o sempre mesmo, por não é? ser, sim, a informação que vem, que Tudo o chega. mesmo. Estavas a falar da nascença, não é? Do nascer, e eu acho que há aqui um ponto muito importante que eu já dei este exemplo sobre a intuição noutro episódio, mas que no fundo mostra como a educação e quando crescemos como nos podemos desconectar desta voz interna. E era aquele exemplo da criança que sente, não é, que algo não está bem com a mãe e a mãe diz para ela não se preocupar, diz que não, está tudo bem, não é nada disso que estás a sentir, e a criança vai aprendendo que aquilo que está a sentir não é certo, ou que não pode confiar no que sente. Eu, por exemplo, eu sinto que enquanto eu crescia,
aquilo que eu se calhar mais precisava e sinto que me faltou era validação ou reconhecimento. Que me dissessem que eu estava a fazer o correto ou se não estava a fazer o correto, mas uma forma de eu construir a minha confiança naquilo que eu fazia. A verdade é que eu sempre tive muita liberdade, enquanto crescia desde pequenina, tinha muito espaço para fazer muita coisa, tinha liberdade de ação, o que é ótimo, mas e também não fui julgada por nada que fazia, nem estava correto nem incorreto, tinha realmente liberdade, mas eu, como Sofia, precisava de validação. Estou a fazer bem, não estou a fazer bem, precisava de validar as minhas escolhas. E isto fez com que eu perdesse muita confiança naquilo que eu fazia ou naquilo que eu sentia, não é? Porque não havia nenhuma validação. E ao fim e ao cabo, o que me aconteceu foi transpor qualquer tipo de autoconfiança que eu pudesse ter para comigo para o meu exterior e não para o meu interior. Mas o meu exterior era a única coisa que me dava confiança, porque no interno não tinha confiança nenhuma porque me faltou esta validação. Eu não sei se vocês passaram pela mesma experiência ou se foi uma experiência diferente, mas isto realmente hoje em dia noto que foi uma coisa que se calhar me teria ajudado a confiar mais em mim como ser divino, não é? Ou como ser espiritual que me faltou. Sim, mas estamos a falar numa época em que esses temas de intuição e de espiritualidade ainda eram um assunto bastante Sim, tabu, também. não é? E estava muito ligado a bruxarias e magias negras e essas coisas. Portanto, alguém que intuísse, pelo menos eu conheço N pessoas que tinham, muitas mesmo que tinham este dom muito natural, não é? Em miúdos, em miúdas, na sua infância, e que os pais entravam logo em pânico, ou as mães, não é? Entravam logo em pânico e até levavam as crianças, não sei, a um padre ou qualquer coisa assim, para fazer lá algum trabalho para que a criança deixasse de receber mensagens e intuições, não Era é? fechar o cofre, não é? Fizeram isso ao meu Era pai. fechar o cofre, exatamente. Fizeram isso ao meu pai quando era miúdo, sim. Pois, portanto, eu acho que havia muito medo, Sim. precisamente por falta de informação. Lá está, qualquer intuição que houvesse estava muito ligada a coisas más, a coisas negativas, não é? Porque quem teria intuição há muitos anos atrás seriam as bruxas, e as bruxas tinham a conotação negativa de que só faziam coisas más, faziam, sei lá, magias negras e coisas assim. E ainda hoje isso está muito, Sim, ainda está um pouco, sim. ainda está Infelizmente. muito enraizado em muita gente. Eu às vezes vejo reações, já aconteceu, por exemplo, eu na praia, estar a fazer uma caminhada e ver alguém que fez uma oferenda ao mar, sei lá, vejo ali umas frutas ou uma vela ou qualquer coisa, e eu ouço, pronto, e eu sei, olha, alguém fez uma oferenda a Iemanjá ou a qualquer outra divindade, o que for, e ouço pessoas a comentar, pronto, lá andaram aqui a fazer bruxarias e vão logo buscar a parte negativa da Negativa. coisa. Portanto, é natural que tu não tivesses, nem tu e muito pouca gente mesmo, que tivesse sido validada na sua intuição, porque realmente Sim, mas eu era não me um assunto estava. que assustava um bocado as Mas eu não me pessoas. Não é? estava a referir a eu ser validada na minha intuição, senão eu ser validada nas minhas ações, em qualquer coisa. Nem que fosse na escola, ter uma boa nota ou uma má nota, ou sei lá, dar um concerto de flauta, porque eu tocava a flautinha quando era miúda, tocaste bem ou não tocaste bem, ou percebes? Estou a falar desse tipo de validação de qualquer coisa enquanto estás a crescer, não especificamente de intuição, mas que te É mostre que que aqui a Sofia eu sim, acho que está a relacioná-lo muito com o campo da autoconfiança e das emoções. sim, A sim, relacionar isso também. Eu, por sim, exemplo, no caso da intuição, para saber se realmente é intuição ou não, para mim é mais fácil compará-lo com o campo mental. É como que sinto que o ser humano acha que cada vez, entre aspas, sabe mais
porque está sempre a achar que está a usar a sua razão e está a ser um especialista nesta área específica que vai disto, e quanto mais eu sei, mais mente eu ponho, mais razão eu estou a utilizar. E no fundo, o ser humano acha que quanto mais sábio é, mais uso da mente está a realizar, da mente e da razão, quando no fundo está a esquecer a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria interna, a que é Interna. ampla e que não contrai. E é como que nós queremos, porque dizias, será o mesmo a intuição, os downloads, ou o que for, todas essas palavras, é o ser humano a querer detalhar para uma coisa que é Sim. muito ampla, quais as palavras que o compõem. E não é isso. O problema é que, ao ter tanta mente, chega um ponto que não sabe se realmente foi um pensamento e uma reflexão que eu tive, ou se realmente foi a minha clara consciência que me disse: não, não, isto vai muito mais além e não sou eu a refletir. Então, para mim, saber se é intuição ou não é sabendo limitar ou delimitar o nosso campo mental do que realmente não o é. Se sabemos fazer isto, é muito mais fácil. Depois há outras formas de detectar essa intuição, mas eu digo aquela que chega, pá, como um raio, e que não sabemos de onde é que ela veio, ok? Mas para mim é sobretudo perceber se é ou não pertencente ao campo mental. Em relação ainda ao que dizias da validação externa, a Cecília estava a constatar um facto que realmente há uns anos atrás os nossos pais ou a nossa família não validava aquilo que nós fazíamos. E, portanto, eu acho que o que acontece é que aos poucos, primeiro que também não tínhamos abertura para dizer, para perceber sequer, não é? E para partilhar aquilo que estávamos a sentir e Na aquilo que consciência. vem. Exatamente, era tudo muito mental e foi isso que nós fomos habituados a trabalhar, não é? Sempre na parte do raciocínio, da lógica da mente. E aos poucos vamos perdendo essa ligação com o coração, que nada mais é, para mim é isso, a intuição é claramente a voz do coração. E aos poucos vamos perdendo isso porque vamos aprendendo a racionalizar e a usar mais a mente, e o coração vai perdendo, se calhar não vai perdendo força, mas nós passamos a ouvir mais a mente do que propriamente o coração. E se calhar é essa parte da validação do que é que estamos realmente a sentir, o que é que o nosso coração nos diz. Essa validação externa não vinha, mas não vinha só para ti, não vinha, penso Sim, eu, sim, que é sim. transversal a essa geração. E mesmo hoje em dia não sei se o fazemos como deveríamos, tanto para nós como para os outros. Mas acho que é muito por aí, saber distinguir o que é intuição e o que não é, vem muito do o que é que vem do coração e o que é externo à parte do raciocínio e mental. E nós muitas vezes não, aliás, eu acho que a intuição não se consegue racionalizar. É o porque é. Não traz um raciocínio lógico por trás. E eu acho que é essa a grande diferença do sentir, do sabermos e conseguirmos discernir o que é a intuição do que Sim, não é. eu sinto que Aí já isto é entramos. logo quase uma. Desculpa, Cília. É quase como se houvesse o facto de nós não crescermos construindo uma autoconfiança saudável e equilibrada, há logo aqui um ponto de desconexão connosco mesmos. É tal coisa, parece que o coração, lá está, é aquilo que a Catarina Sim. diz, como vem do coração, o coração vai fechando, não é? Agora já estou a Exatamente. perceber aquilo que querias dizer, Sim, é a nesse relação das sentido. duas coisas, É nesse sim. sentido. Porque o coração fecha, não é? Parece que encolhe ali um bocadinho
cada vez que há uma não validação, seja do que Exatamente. for, do mundo Vai-se exterior em fazendo, relação exatamente, a nós, não é? porque não Ok, já acreditas em percebi. ti, no Sim, fundo. Portanto, essa foi sim, a minha sim, sim. experiência. Ok? Porque Sim, o isto que coração parece que vai acabam. fechando para se proteger, não é? De alguma forma Sim. é aquele fechar de proteção. Yeah. Mas o que acabam de Yeah. dizer também é muito importante no sentido já amplo da palavra e de toda a sociedade, de que, por exemplo, na educação Montessori, dizem que, e é uma realidade mesmo vívida, o uso das nossas mãos está ligado ao nosso coração. Então, se desde crianças ah, elas não conseguem obter uma certa validação do redor ou do seu próprio coração com aquilo que estejam a fazer, isso o que vai fazer é cada vez provocar uma maior distância, é como ou uma camada que nos está a tapar os nossos olhos, ou simplesmente as nossas emoções estão cada vez a ficarem mais distanciadas. A nível educativo, o que eu vejo praticamente desde os pequeninos, desde o infantário, na primária e na secundária, é que essa ligação entre as mãos e o amor é como se houvesse alguém, ou muitos professores, entre aspas, a cortarem essa ligação e a supostamente fortalecerem uma conexão mental com, supostamente, com o corpo. E é como que o resto deixa de existir. De aí que haja tanta gente jovem que chega a um ponto que não sabe nem o que fazer, nem quer escolher, nem quer decidir, porque estão plenamente perdidas. Porquê? Porque não fortaleceram essa relação própria com o seu coração, com a sua Era aí que expressão eu queria chegar, própria. sim. Era aí que eu queria chegar, exatamente. No meu caso, eu acho que o que me teria ajudado, até pelo meu desenho, não é? De necessidade de reconhecimento, o que me tinha ajudado teria sido a validação para que eu pudesse confiar em mim como pessoa, ai, desculpa, como pessoa mais além da intuição. Portanto, não estou apenas a falar da intuição, estou mesmo a falar a um Uhum. nível geral, global, Sim, 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 percebes? sim. E era mesmo aí que eu queria chegar, como nos vamos desconectando de quem somos, no fundo, de origem. Portanto, de alguma forma, as pessoas que não confiam na sua própria intuição, de alguma forma também pode ter a ver com a falta de confiança que têm nelas Exatamente, próprias. exatamente. Porque se não confias e se há uma desconexão com o teu corpo, não é? Com o teu sentir, com as tuas emoções. O que te dá raízes não existe. Então, tu ficas a olhar, Exatamente, mas não sabes nem de onde. exatamente, Não, não. Yeah. exatamente, Mesmo. exatamente. Isto, claro, é a minha experiência pessoal, não é? É a minha experiência pessoal, mas acho mesmo que tem muito a ver com esta confiança no não. Eu sou o que eu sou, não é? Eu sou quem sou e eu confio em mim. Tenho este amor próprio, tenho esta confiança naquilo que sou e isto permite estar muito mais conectado, seja à intuição, mas também à tomada de decisões, como estavas agora a dar esse exemplo, não é? De que curso é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer. Há muita gente, eu via às vezes nos Facebooks da vida, pessoas, mulheres, por acaso eram mulheres, mas podiam ser homens também, mas mulheres a fazerem perguntas tipo: preciso comprar uma mala de viagem, o que é que recomendam? Quer dizer, já chegamos a um ponto em que nem uma porcaria de uma mala de viagem conseguimos comprar por nós próprios. É um pouco uau, Sim, não sim. é? Desresponsabilizar. Daí a importância também da família, porque se já há tantos estamentos, o estamento educativo, o estamento que já estão estruturados para que as coisas sejam feitas assim, se pelo menos na família não se dá esse valor e esse apoio, fica ainda mais difícil para o ser humano mesmo. Diz. Desculpa, só ainda em relação ao que a Fátima estava a dizer, em relação ao Montessori, mas há outras, Sim, sim, a sim. pedagogia Waldorf, etc. E essa é que eu tenho mais aproximada, até porque a minha filha fez o jardim de infância segundo esse sistema. O que nós tendemos a fazer, e é de uma forma automática, nem nos apercebemos. Se uma criança estiver a desenhar, e eles lá trabalham muito o desenhar e o pintar intuitivo, mas se nós se olharmos para o desenho de uma criança e lhe perguntarmos o que é que ela acabou de desenhar,
e ela diz que é o Sol, e automaticamente nós associamos o Sol, ou temos tendência a corrigir, por exemplo, o Sol como uma bola redonda, as nuvens, não é? Nós vamos depois, a partir de certa idade, vamos ver uma panóplia de desenhos que vão ser todos iguais. Vamos todos desenhar o Sol da mesma maneira, vamos todos desenhar as nuvens azuis, que nem são, mas azuis, com aquela formazinha das nuvens. As aves são sempre aqueles duas ondinhas. E, portanto, o que é que nós estamos a fazer aqui? Isto para dizer que, desde o início, sem querer, porque foi assim que nós fomos também aprendendo, vamos uniformizando tudo e deixando que esse campo exploratório, não é? Vamos formatando a forma de escrever, a forma de desenhar, a forma de pintar, de ouvir, de tudo. E a criança, aos poucos, vai deixando de dar voz a essa parte dessa intuição. E essa ferramenta, exatamente, e essa ferramenta que são as mãos, não é? Que estão no início, principalmente, quando nos primeiros anos, ainda de uma forma tão natural, ligada à sensibilidade e ao coração e tudo, as mãos deixam de ser um instrumento da alma e passam a ser o tal instrumento formatado que depois se vê no desenho, se vê na escrita e depois se vê em tudo o resto ao longo da vida. E isso é realmente, sem querer, uma limitação que estamos a criar. Foi assim que aprendemos e que temos tendência, se não tivermos consciência, a prolongar no tempo. Eu acho que os pais fazem sem querer, mas de alguma forma também para proteger os filhos, não é? Porque se eles mais dia menos dia tiverem que ir para um sistema de ensino normal, que para mim é tudo menos normal, mas o sistema de ensino tradicional é quase que, de alguma forma, é uma proteção, não é? Dos pais para com os filhos, porque se eles forem muito fora da caixa, inevitavelmente acabam por ter problemas com os professores, com outros alunos, porque a dificuldade mesmo é ser-se diferente, não é? Infelizmente. Nessa parte da educação ainda temos um longo caminho a percorrer. Então vamos fechar esta parte com exemplos. Exemplos de situações em que vocês tiveram uma intuição, não a seguiram, o que é que aconteceu quando não a seguiram, e o oposto, quando sentiram uma intuição, a seguiram. Tu já deste um bom exemplo, Cato. Foi mesmo um exemplo bastante bom. Mas de quando sentem intuição e acabam por seguir e depois de alguma forma foi validada. Um exemplozinho de cada. E assim, eu de coisas negativas não me lembro assim de nada concreto. Eu, como faço leituras espirituais, quando eu fiz o curso, o primeiro curso, armei-me assim em croma e pus-me a fazer perguntas sobre mim mesma acerca do futuro. E nunca acertei. E às tantas eu achei, ok, pronto, a maltinha lá em cima está mesmo a gozar com a minha cara. Tipo, estás aqui a querer saber coisas que não é para tu saberes. Porque eu, vai acontecer isto, foi esta a informação que eu recebi, mas não acontecia nada disso. E eu, pronto, ok. E percebi assim, aprendi. Se calhar não é preciso saber nada acerca do futuro, deixa a vida rolar. E o que eu sinto é que ao longo da vida, aquilo que era para eu saber antecipadamente, eu soube. Fosse algo positivo, fosse algo menos positivo também para me preparar, eu soube. E foi aí que eu percebi também que realmente, quando é para saber, que divinamente a informação aparece. A primeira intuição que eu tive, eu lembro que ainda era adolescente. Adolescente não, minto, porque eu já conduzia, mas tinha 20 e poucos anos. E lembro-me de estar a conduzir e de repente verbalizei, assim, eu estava sozinha no carro e verbalizei que o meu gato ia morrer. Eu ouvi-me a dizer, mas porquê é que eu estou a dizer isto? E de facto, passado 2 semanas, o meu gato
morreu envenenado e foi a primeira vez que foi assim, uau, que cena, o que é isto? Assim que me lembro da minha primeira foi essa. E foi Sabes assim que muito agora forte. fizeste lembrar de isto conta-me a minha mãe porque eu não me lembro, não é? Mas eu quando tinha 2 anos, quando sempre que estávamos na praia, sempre que o meu pai ia para o mar, eu chorava baba e ranho, mas chorar, chorar, chorar e não parava de chorar até ele voltar da água. E o meu pai, 12 anos depois, faleceu na água do mar, quando estávamos de férias, que as amigas da minha mãe até brincavam com ela, bem, tu bem podes ir ao mar e afogar-te que a tua filha não querem saber, agora o papá, o papai é que não pode. Mas eu tinha 2 anos de idade. Mas eu lembro-me, eu acho que a situação mais flagrante que eu tive foi uma vez que eu senti muito fortemente algo e não o segui. Eu acho que esta para mim foi assim das mais flagrantes e não foi há muito tempo. Eu tinha acabado de me certificar nos códigos e pá, comecei a sentir mesmo que eu tinha de comunicar à empresa onde eu trabalhava que a minha vida ia mudar, que eu tinha feito algo que realmente, pá, tinha encontrado o meu propósito, aquilo que me fazia feliz, que ia mudar, tinha planos de sair do trabalho. E estava mesmo a sentir esta necessidade de ser transparente e ser honesta com eles. E ainda na altura nem sabia como é que eu devia tomar decisões na minha vida. Eu sou projetora mental, não fosse eu tão mental, portanto tenho que ouvir os outros e tenho que ver se o que os outros me aconselham me ressoa ou não. Então fui pedir opiniões. E todas as opiniões me diziam se calhar é um pouco arriscado porque corres o risco de te despeçam ou que te mandem embora, que é a mesma coisa que despeçam, desculpem, estou a ser redundante, mas pode correr, é um pouco arriscado, é demasiado precipitado, não faças agora porque é arriscado. E eu continuava a sentir internamente que devia dizer, queria dizer, mas como todas as pessoas me diziam é arriscado, não o faças, eu não o fiz. Epá, uns dias depois a minha vida ficou um inferno naquele trabalho, um inferno. Fui para uma equipa onde me dava pessimamente com toda a gente, fui fazer um trabalho que não gostava nada, estava caótico, eu chorava todos os dias. Aquilo para mim foi tipo, eu devia ter comunicado. E a verdade é que 6 meses depois comuniquei, deram-me aumento, mudaram-me de equipa, reduziram-me o horário, não aconteceu nada. Estás a ver? Foi Pois, tipo, da próxima vez, pá, se toda a gente me dizer que não e eu senti que sim, eu vou com ela. E sim. outra em que eu senti, segui a minha intuição e realmente depois confirmei, foi decidir fazer uma mentoria de negócio e conheci a Fátima. Estás a ver? Pá, E aqui estamos. e aqui estamos, pronto. Isto é assim o meu exemplo. E foi muito giro, porque tu, Cecília, em 2024, disseste-me: tu vais conhecer aí em Espanha uma pessoa que vai ser muito importante na tua vida, e tipo, 3 meses depois conheci a Fátima, numa mentoria que eu sentia, pá, não, eu tenho que fazer esta mentoria. Oh, a vida é espetacular. A vida é É espetacular. muito É mesmo fixe. engraçado. Mais Eu exemplos também assim. de exemplos da intuição. Eu sei que se fizer assim uma reflexão profunda, viriam mais casos aqui, mas os que lembro agora são eu durante muitos anos fiquei a dar aulas como professora e a cada vez conforme o tempo passava, eu estava a ver certas dores, eu sinto assim mesmo como dores dentro do alunado, dores internas. E eu, a cada vez para mim ficava mais difícil o facto de poder continuar a dar aulas desse jeito que sabia que não estava a dar certo para esses seres humanos. E foi como se o meu coração fizesse assim, mas mesmo, rompeu. Eu disse, eu tenho de trocar, eu posso continuar na educação, mas eu tenho de trocar e estar noutro tipo de método, senão isto não bate certo. Eu procurava momentos para com certos alunos para tentar ajudá-los de uma outra forma diferente ao comum, mas tinha de ser ah, em momentos de muita intimidade, não batia certo. Não dava, pois. E aí foi quando conheci a educação Montessori e a vida me mostrou essa outra maneira e ver como, tanto com os pequeninos quanto com os mais velhos, funcionava perfeitamente
e os adultos podiam guiar e orientar aos outros seres que tinham ao seu lado, mas não de forma dictatorial, senão como acompanhamento, e sempre tendo em conta o ser humano que tinha à sua frente, os seus dons, as suas facilidades e a natureza que o acompanha. E então acabei por ver como ia evoluindo o ser humano desde pequenito até adolescente. E como esses adolescentes, depois, ao entrarem em outro tipo de educação formal, é brutal, dão 1000 voltas, não porque os outros alunos não consigam, é simplesmente porque viveram de uma outra forma. Então é a mostra literal que indica que o ser humano é mesmo muito rico, mas que precisa de acompanhamento para aumentar a riqueza, em vez de entregar pobreza. Isso foi a primeira parte, assim como dizer, olha, tenho de mudar, a minha intuição dizia, se eu quero seguir na educação, sim, mas de uma outra forma. E abriu-se um caminho novo. E a outra pode ser positivo ou negativo, depende de como o olhar, e é que quando já estava na educação Montessori, que era um sonho para mim, eu a cada vez estava a me abrir mais, isto sem ter essa consciência, ok? Mas eu sentia muitíssima abertura do meu coração, e a área da canalização, a cada vez entrou mais em mim, e então que foi o que me aconteceu? Que tinha uma área que amava, que se estava a construir, e outra que já formava parte de mim e que eu não tinha consciência disso. E chegou a um ponto em que uma começou a pesar mais do que a outra, e a minha cabeça dizia, não, se tu já tens o teu sonho cumprido, o que vai sair dele? Não, tu como estás bem, fica aqui. Até que chegou um ponto em que a vida me disse, pá, se tu não vais, vamos nós. E então eu, de certa maneira, vi-me forçada a trocar, e agora só agradeço por ter acontecido isso. Mas no momento foi duro, porque era dizer não a um sonho que já se tinha cumprido. Mas no fundo era porque havia um outro sonho grande da minha alma que estava aí a me falar e que eu tinha de o ouvir. E até que eu ouvi de verdade, em carne e osso, não aconteceu. E assim é. Isso é um exemplo muito bom, não é? Porque às vezes nós temos estes sonhos que podemos demorar muito tempo a concretizar, e por vezes, ok, está concretizado, fiz, agora é momento de passar a outra coisa. E não ficarmos propriamente presos a algo só porque foi um sonho, e ainda pode continuar a ser, mas às vezes há mesmo muito mais. Muito interessante. Mais exemplos? Sim, eu agora até me lembrei, que há bocado não me estava a lembrar de nenhum exemplo em que eu não seguia a minha intuição. E, entretanto, lembrei-me muito em relação a pessoas. Havia, de vez em quando, algumas pessoas que eu conhecia e que logo à partida o meu santo, como eu costumo dizer, o meu santo não cruzava com o santo daquela pessoa. Mas depois uma pessoa conversa e a outra pessoa até tem o seu charme e pronto, mas todas as pessoas, e foram poucas, mas aquelas com que eu, à partida, contraí, e eu depois dava conversa na mesma, e até íamos combinando qualquer coisa e falando, mais dia, menos dia, a coisa correu mal. E eu pensei, pois realmente foi logo no primeiro instante em que eu olhei a primeira vez para a pessoa e que senti que estava lá a tal contração que eu não escutava na altura e depois mais tarde tinha ali a resposta, assim, muito em relação a pessoas, assim, de não seguir a intuição, porque não é fácil, não é? Depois a pessoa mete conversa e quer e fala e tal. Afinal interpretei mal, até a boa pessoa. Exato, é um bocado, se calhar estava aqui a julgar e aqui a tirar a pinta à pessoa, que estupidez, não posso ser assim, não é? Porque depois metia-me a mim em causa, não é? Que eu é que estava se calhar a ser julgadora e nem estava, porque nem sequer havia um julgamento concreto era de nada. Feeling interno logo. Sim. Na próxima parte vamos explorar como a intuição comunica connosco. Até já. E por hoje ficamos por aqui, para o sistema nervoso não panicar. Se algo tocou em ti, não tentes perceber tudo. Escolhe apenas uma coisa para aplicares este mês. Uma.
E se este episódio te ajudou, partilha, porque a cura em grupo multiplica a energia. Obrigada por estares connosco. Até ao próximo encontro luminoso e que este mês te aproxime ainda mais da tua essência.